Meu nome é Beatriz, eu tenho 25 anos. Eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e 4 meses. Sempre quis ser mãe nova, deu super certo, tá aí, hoje é uma fofura. Eu continuei trabalhando durante a gestação. Tive a licença maternidade, onde eu trabalhava, eram 6 meses, então eu tive o privilégio de ficar praticamente 5 meses com ela em casa. Mas aí eu recebi uma proposta de uma outra empresa. Eles insistiram para eu fazer a entrevista e deu certo, eles queriam que eu fosse trabalhar com eles. A proposta no papel era maravilhosa. E o benefício é que eu trabalharia de casa, diferente da antiga empresa, né? Então eu estaria perto dela, poderia continuar amamentando sem grandes dificuldades, né? Estando perto seria mais fácil em tese. Então eu aceitei, topei. O problema é que foi muito frustrante. Aquilo que eles tinham conversado e tinham dito no papel não era a realidade. Era uma cobrança extrema, uma rotina intensa. E aquilo foi me desgastando em muito pouco tempo. Eu estava perto, mas não estava presente. Então, mesmo estando home office, o trabalho era insano, a rotina era muito intensa, eram muitas horas que eles queriam que eu trabalhasse. E aquilo estava afetando, principalmente a Mariana. Então, aquilo que era um benefício, acabou se tornando um malefício. Nós passamos a nos alimentar mal, eu estava muito cansada, não conseguia mais dar atenção para ela. E aquilo foi frustrante. Foi muito difícil lidar com essa questão, principalmente porque eu acreditava que eu tinha que garantir o futuro da minha filha, eu tinha que garantir o meu emprego. Eu queria evoluir, eu queria alcançar determinado cargo, então eu precisava estar trabalhando, eu não podia estar em casa. E quando tudo aquilo aconteceu e, puxa, era uma proposta, eu tinha tantas possibilidades para crescer, para me desenvolver naquela empresa. E foi terrível, e então meu coração começou a ficar muito amargurado. Eu comecei a ficar muito frustrada, a me cobrar como aquilo podia estar acontecendo. Eu não podia ficar em casa, eu não podia ser rotulada apenas como mãe, como do lar. Eu queria ser a profissional bem desenvolvida. Tudo aconteceu de uma forma muito intensa e eu comecei a me perder espiritual, física e emocionalmente. E Deus começou a me mostrar de diversas formas, através de PG, através de podcast, através de músicas, que era tempo de eu parar, que eu precisava pausar e priorizar o que realmente precisava ser priorizado. Minha filha precisava de mim, ela era muito pequena. Meu esposo precisava de mim e eu precisava estar com eles. Puxa, era meu sonho ser mãe, como que eu ia ficar tão distante de uma fase tão importante? E eu entendi que eu precisava parar, mas foi muito difícil de aceitar, porque o meu ego não queria. Eu queria garantir, pelo meu esforço, pelas minhas práticas, pelo meu bom serviço, eu queria garantir a realização dos meus sonhos e do meu futuro. Foi muito difícil encarar essa verdade do meu coração, a verdade que eu queria desenvolver, eu queria garantir o meu futuro, eu queria garantir o futuro da minha família. Isso me doeu demais, porque a gente aprende e acredita que é o Senhor que nos sustenta. Mas quando eu estive no centro daquela situação, foi totalmente diferente. O ego, a autossuficiência se colocou em destaque. E quando eu percebi aquilo, doeu muito. E aí eu chorei bastante. A boa notícia é que é na nossa fragilidade que nós entendemos a grandeza de Deus. Foi nesse momento que eu me lembrei que Deus continua sendo fiel mesmo quando nós não somos. Então é verdade, eu já conhecia essa verdade. Deus é fiel, é Ele quem cuida do nosso futuro. E quando eu me esqueci, quando eu me vi naquela situação de fragilidade, onde eu reconheci o quão pequena eu sou, o quão pecaminoso é o meu coração, Deus me lembrou que Ele permanece fiel, mesmo no meio da minha infidelidade. Eu achava que era eu que precisava da minha família, eu precisava me dedicar à minha família, mas a verdade é que Deus precisava trabalhar em meu coração. Uma das histórias bíblicas que eu gosto e que refletem diversas situações da vida é Êxodo. Êxodo 16, o povo acabava de ser liberto do Egito, estavam há pouquíssimo tempo no deserto, já haviam visto diversos sinais e maravilhas, milagres, foram libertos através de verdadeiros milagres. Mas eles queriam comer pão e carne. E Deus, com sua bondade, providenciou pão e carne, maná. E a ordem era clara: todo dia haverá pão e carne, mas vocês precisam confiar. Não guardem,
pois aquela comida armazenada estragará. O povo havia visto tudo isso. Puxa, estava vindo pão e carne em meio ao deserto. Eles só precisavam confiar. Mas o coração, ansioso, com medo, resolveu armazenar. Algumas pessoas queriam guardar. Como é engraçado, né? Tão perto de Deus, aquele povo, puxa, que experiência incrível eles estavam vivendo. E mesmo tão perto de Deus, tendo visto tantas coisas, o medo e a ansiedade tomou conta do coração deles. É engraçado que às vezes eu e você também vivemos experiências incríveis com Deus. E pouco tempo depois, nós nos esquecemos. Passamos a duvidar, a questionar, e aí é onde entra a nossa infidelidade ante a fidelidade e perfeição de Deus. Nós temos tanto medo, o dia a dia, a ansiedade consome o nosso coração e nós nos esquecemos do Deus que pode mandar pão e carne em meio ao deserto. Eu anotei aqui um trecho de um texto bíblico que eu queria compartilhar com você. Lucas 12, 22 a 26. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Essa passagem, ela é um verdadeiro desafio. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que a palavra de Deus se renova a cada manhã e é por isso que nós temos que insistentemente, constantemente conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus e praticar todas essas verdades, porque o nosso mundo é um caos. A minha, a sua história é um caos para cada um, particular. A sua história, o seu caos, mas Deus entende, vê, e é só nele que nós conseguimos encontrar paz, mesmo em meio ao nosso caos. Que desafio é entregar nossas vidas inteiramente a Jesus e descansar em sua soberania. Provérbios nos encoraja. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que eu e você possamos nos lembrar, ao acordar, ao levantar, ao caminhar, se alimentar, estando em família, que nós possamos nos lembrar de confiar e descansar nesse Deus soberano. E assim nós encontraremos paz, mesmo em meio ao caos.